early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look Vamos ler Gênesis 24, 12. A oração desse Eliezer, né? Ó Senhor Deus do meu patrão, essa Bíblia colocou patrão. Patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para cá tirar água. Vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote, o canto, para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheu para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso com o meu patrão. Olha, quem não quer um empregado desse? Então, glória a Deus. Oremos. Senhor, graça te damos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Então, irmãos, o tema de hoje, até o Éder pergunta, qual é o tema? Então, o tema é retrato da eternidade, um retrato do Olam. Olam é a palavra hebraica para eternidade, perpetuidade, para sempre. É uma palavra usada pelos acadianos, árabes. Parece que essa palavra eternidade, Deus concedeu a todos os povos da terra para que eles pensem na eternidade. Pensar na eternidade é um ponto central de toda a raça humana, do mais primitivo. Olam faz parte da alma do homem. Ele quer a eternidade. Então, a oração de Eliezer. Nós vamos fazer dois momentos. O primeiro momento que eu quero passar para os irmãos é a respeito da oração de Eliezer, como ela funciona, em parte, porque ninguém sabe, né? Se soubesse, virava um almanaque, então ninguém sabe, mas não de forma absoluta. E o que acontece no dia a dia das nossas vidas? A pergunta principal, uma das perguntas principais que se pode fazer a respeito dessas coisas, dessas questões, é aquela que John Luke citou
nos seus tratados, onde e quando estão as questões de toda a existência finita. Onde estão as questões de toda a existência finita? É uma coisa importante para pensar. Tudo aquilo que faz, tudo aquilo que se pensa, tudo aquilo que se procura na existência finita. E nós reconhecemos, em parte, essas questões pelo mundo sensível. Você olha, observa sol, lua, coisas, pessoas, e você vai reconhecendo essas questões. E também as questões passadas que chegam a você através de informações, ou de teste empírico, de repetição, de procura, de observação, e você vive assim. E se você não tivesse essas coisas, a sua existência seria sem significado, você não saberia, de certa forma, quem você é, onde você está. Faz parte da nossa vida discutir essas questões e saber onde elas estão. Claro que em Jesus essas coisas todas se realizam. Então, o retrato da eternidade se dá porque Deus facultou ao povo, ao cristão, aquele que crê nele, a possibilidade de fazer uma oração. Se você observar a oração de Eliezer, o servo mais antigo de Abraão, ele ora, mas Abraão já tinha orado. E ele já sabia o que estava no curso da oração, os detalhes. Era um excelente funcionário. Né? O Éder precisa desse, não, o Ciro. Tem uns funcionários que dá trabalho, né? Mas esse aqui era uma benção. Né? Então, quando ele vai em busca da esposa para Isaac, ele vai com isso na mente. Ele tinha uma oração na mente, mas o fato já estava desenhado no mundo sobrenatural. No entanto, ele vai orar sobre aquilo que já está desenhado. E quando ele chega no local, no poço, ele se coloca no poço e faz aquilo que não há necessidade de fazer. Ele desenha para Deus a circunstância como se fosse para facilitar que Deus o achasse ali naquela cercania. Ele disse, eu estou aqui. E ele conversa com Deus, né? Porque ele devia ter observado como é que Abraão orava. Era uma conversa com Deus. Até diz os textos, alguns textos, ou um texto que Deus o tem por amigo. Então, como é que se conversa com amigos? Se conversa conversando. Era a palavra hebraica amar, falar. Então, ele via Abraão conversar com Deus. Então, ele também aprendeu isso. E conversou com Deus, dizendo detalhes que Deus já sabia. Ó, eu estou aqui na beira do poço, você está vendo aqui na beira do poço, estou aqui esperando que venham as moças apanhar água na cacimba, né? E vem uma certa moça, aquela que eu pedi assim, olha, inclina o cântaro para eu beber água, e disser, bebe tu e dou água para os teus camelos, que é uma coisa muito difícil de acontecer, não é? Imagina, dar água para os camelos, tinha que tirar mais água. Essa é a moça escolhida. Quer dizer, ele detalhou de uma forma que seria impossível acontecer tudo aquilo e não fosse aquela moça, porque inclinar o cântaro e dar água para os camelos era um exagero. Essa era a Raquel. Quer dizer, um servo muito fiel, mais antigo da casa de Abraão, estava ali diante de uma moça que talvez fosse uma das mais prendadas e educadas ali da casa, né? Ou quase todas fossem igual a Raquel. E isso aconteceu. Ele orou. Alguém pode dizer, mas não precisava ter orado. Mas é como o Cleves Stepson Luiz, que dizia o seguinte sobre a oração. A oração
que a gente faz no momento que você sabe que Deus está vendo o que vai acontecer, ou que já tem planejado para a sua vida, ou para a vida do seu amigo, ou qualquer coisa assim, que você faz a oração, porque Deus compartilhou da sua divindade com o homem. Então, Lois diz o seguinte: de qualquer maneira, se ele prometeu levar em conta as orações, é porque ele deve saber como encaixá-la na sua vontade imutável. A vontade de Deus é imutável. Como ele encaixa a sua oração, que às vezes não é perfeitamente 100% igual àquilo que Deus tem planejado ou feito, etc. Deus concedeu ao cristão, ao crente, naquele momento, ao judeu crente, ele concedeu que o homem comum participasse da natureza divina, na casualidade, fazendo acontecer, para que a oração tenha uma importância de não uma repetição inútil de uma coisa que tanto faz orar como não faz, tanto faz orar como não, seria a mesma coisa. Não, Deus concedeu isso a você, para que você, como um ser que tem a natureza divina, que você é filho de Deus, você participe também da casualidade, isto é, de fazer acontecer através da oração. Essa semana uma pessoa põe na eternidade, depois na internet, né, que é o Baruque, você é parente da pastora Benedita, do pastor Jairo, alguém que iria comentar, porque Deus não ouve a minha oração. Eu falei, olha, Deus ouve a todas as orações, apenas responde a que Ele quer. É impossível Deus não ouvir uma oração. Agora, Ele responde a que Ele quer, mas ouvir, ouve todas. Ah, mas você ora com pouca emoção, Deus ouve, com lágrima, Deus ouve. Você ora parecendo que não está longe, está orando, mas parece que depois que você acabou de orar, você é uma mera repetição, eu não senti, mas Deus ouve, sem você sentir. Você não precisa sentir para Deus ouvir. Se Deus vai atender ou não, outra questão. Ele diz, o Lois Clive Stephenson, nome bonito, tivesse uns filhos também, mas que também já teve quase 10, né? Então, mas tivesse mais um, seria o Clive Stephenson, bonito o nome. Então, quando ele ouve, você diz, Deus atendeu, assim, Deus, quando você atende, Deus ouviu. Quando não atende, Deus não ouviu. Não, Deus ouve. Eu coloquei para o rapaz. Apenas atende aquela oração que ele quer, ou que ninguém sabe. E é importante que seja assim, porque é um mistério. É um mistério. As coisas acontecem porque você ora. Então você é um agente da oração, da casualidade. Ou acontece que você é de forma passiva participante da casualidade. Acontece muito isso. Talvez Eliezer estava sendo de uma forma passiva, participando da casualidade. Raquel, no caso, recebendo a casualidade na sua vida. E por que isso é um retrato da eternidade? Porque Jesus disse, o que fizerde a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. E essa palavra que pequenino que Jesus usa é laxtos, que é o mínimo do mínimo. Essas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. Então, o servo de Abraão, Eliezer, disse, dá-me sucesso. E ele usou uma palavra hebraica, o na. Eu rogo, eu imploro, que subtende também em que você pede, ordenando fatos, você suplica, e tem uma vertente do comando, no na. Quando você ora, em que você comanda e suplica.
Eliezer, então, ele diz, não, que é, por favor, concede-me o sucesso hoje. Quantas vezes você já orou assim? E você? E oramos assim, tem que ser assim. A gente ora assim. E alguém orou por você, você orou por alguém. Esse é o retrato da eternidade que Jesus disse, então, a importância de você observar as pequenas coisas desta vida e as necessidades das pessoas nesta vida. Se a gente não observar a necessidade particular do nosso irmão, nós estamos sendo um tipo de crente meio ateu, que não acredita muito na eternidade, que talvez acredite mais nas coisas sensíveis que estão postas do que nas coisas sobrenaturais que não estão postas de forma empírica para ser observada. Quando Jesus conta as suas histórias, parábolas, metáforas, etc., ele usou muito, e eu acredito que toda vez que ele citou parábolas que envolvem seres humanos indo para lá e para cá, no ir e vir, ele diz de caminho, não é? Certo homem passava pelo caminho, certo samaritano passava pelo mesmo caminho. Você, em toda a sua existência, você passa pelo caminho. Você vai e vem por caminhos. E é aí que está o retrato do Olam. O que você faz pelo caminho? Então, eu creio que a nossa vida se resume em atitudes tomadas no caminho. Quando se compadece de alguém pelo caminho, quando ajuda alguém que vai pelo caminho, e você está sempre no caminho, enquanto vive. Jesus disse, certo homem passava pelo caminho, você passa pelo caminho, encontra pessoas que vêm pelo caminho, presta atenção. Agora eu vou dizer fatos que você viveu, que eu vivi, e que precisamos viver isso, hein? Porque Jesus disse, olha, o que fizeste a um desses pequeninos, que é Elacton é menor do que o micro, o que fizeste a um desses insignificantes seres que andam por aí, que eu coloco no teu caminho, Deus leva em conta. Senão você não sabe aonde está essa possibilidade da eternidade. Pois eu vou dizer para você, está exatamente nesse detalhe. Jesus falou desses detalhes. Eu vou contar um aparentemente negativo. No mercado, um homem espera na porta e diz, me dá um dinheiro para o Marmitex. Eu disse, aqui não tem Marmitex, aqui é um supermercado. E entrei. Mas pesou. Aí eu falei, bom, vou fazer qualquer coisa. Comprei uns pão, umas coisas lá, falei, eu acho esse homem na volta. Quando eu saí, ele desapareceu. Aí ficou pior, pensei, e se foi Jesus? Olha, que fria que eu entrei. Aí eu peguei o carro, dei uma volta no quarteirão, dei uma mais longa, sumiu. Eu falei, pronto, esse aí ficou ruim o negócio, né? Aí eu peguei e falei, bom, mas eu vou ficar de olho. Um dia eu passei, vi um sentado, falei, se não é esse, vai valer esse. Ou eu encostei o carro, baixei o vidro, ele veio correndo, pegou, que ele come na rua. Falei, bom, acertei essa questão aí que estava pesando. Olha, esse é o momento da eternidade, o retrato da eternidade. Jesus disse, quem são o mínimo do mínimo irmão de Jesus? O mínimo do mínimo.
Você não acha na igreja. Você pensa assim, é o porteiro. Nem porteiro existe mais, né? É o que serve a ser. Não é, é até uma honra. Quem é o mínimo do mínimo? Não seriam essas pessoas desprezadas, que eram desprezadas em Israel, que a maioria era pobre? Era o Zebion. Tinha até uma seita dos pobres, que se corrompe pela pobreza, né? Quando se faz uma seita dos pobres, já é corrupção da miséria. Então, quando você quer fazer o bem e não consegue, você sente uma frustração. Devia ter feito. O que custa? Mas você sabe, nós temos uma tendência para levita, de passar do largo. Isso acontece ainda hoje. As pessoas vão andando, tem um pobre de uma calçada, ele, de longe ele passa para outra. Ele não quer chegar perto. Tem medo que a pobreza pegue ele, como uma lepra. E foge do pobre, foge da pessoa que está suja. Quer distância, como que fosse estragar o meu dia. Mas Jesus, você tem que estar sempre lembrado disso, porque esse é o retrato da eternidade. Um domingo desse, eu acho que eu preguei, não sei, desci, estava por aqui, eu vi a Lana falar, não tem. Eu escutei, não tem, eu falei, é algum problema. Eu falei, o quê? O rapaz, ele queria uma sacola. Estranho, né? Ele saiu, ele estava batendo na porta ali. Eu falei, não, eu vou arrumar. Procurei aqui, porque falei, peraí, eu tenho no carro. Falou, rapaz, vem cá. Ele veio, um rapaz clarinho, bem vermelho. Falou, olha, eu trabalho, olha a minha mão, de limpar jardim, mas não estou sem serviço. Moro com a minha mãe, está tão difícil. Eu estou com esse saco de arroz aqui nessa sacola plástica, ela vai rasgar. Falei, não, eu tenho sacola aqui, ó. Não vou te dar a melhor, já vou te dizendo, mas eu tenho essa aqui, ó. Você pode pôr 5 pacotes de arroz aí. Aí também já dei dinheiro para ele ir, para comprar não sei o quê, mais isso, mais aquilo. E você gosta de ler? E deitar um livro. E depois ele olhou para mim, ele assustou. Mas como eu agradeço ter te encontrado. Falou outras coisas também que não me convém repetir. Falei, então. E ele saiu feliz. Olha que Jesus disse. A mim o fizeste. É Jesus essas pessoas. Essas pessoas são Jesus. Claro que tem malandro no meio, mas essas pessoas são Jesus. E Ricardo me chama. Eu perguntei, como você chama? Ricardo. Falou, Ricardo, prazer em te ver, Ricardo. Deus te abençoe. E o Ricardo saiu assim, feliz, porque tinha um amigo. E ele levou a sacola, ganhou um livro. João Wesley, quando ele foi na reunião, foi a contragosto. Mas por que ele foi? Porque a mãe dele fazia orações. Se você orar pelos seus filhos, como toda mãe faz, a Lana é um exemplo, porque eu confesso que os homens são mais relaxados mesmo, parece que são uma coisa, né? Mas a mãe ora mais. E tudo que os filhos conseguiram, pode agradecer a mãe, um pouquinho o pai, mas a mãe tem que agradecer mais. A oração é tudo, irmão. E esses encontros é o retrato da eternidade. Isso é quando você vai pelo caminho. O cidadão, então, ele foi pelo caminho na Amador Bueno. Ao chegar na porta do Carioca, um restaurante que eu trabalhei, que eu fui contador auxiliar no ano de 1968, uma senhora, por favor, estou na fila do NPS, não tem comida, estou com fome. Falei, pois não. Entrei na fila, ele entrou na fila, disse, ela quer um prato, escolhe, qual que a senhora quer? Ela escolheu o mais barato. Falei, não, escolhe o melhor. O cidadão falou. Ela escolheu o melhor.
Tem mais um refrigerante, ela precisa. E ela ficou assim, e o dono do armazém ficou assim, né? E ela ficou ali. Nunca mais vi. Uma senhora encontra alguém na América Brasiliense, e do nada ela para e diz: estou com fome. Sabe quem mandou ela? Foi Jesus. E eu parei, o cidadão parou, olhou para ela e disse, e ela disse, quando olha, fala assim: não estou mentindo, acredito. E ela saiu, nunca mais aquele rapaz viu aquela mulher. Mas passou alguém com um cântaro pelo caminho, e você passa também com um cântaro pelo caminho e cruza com essa pessoa, não é por acaso, Deus enviou essa pessoa para perto de você, para testar suas orações e tudo que você orou um pelo outro, para ajudar os pobres. Quantas vezes, Senhor, ajuda os pobres? Deus não vai mandar um anjo, Ele manda você encontrar Ele no caminho. Esse é o retrato da eternidade, que Jesus aprecia isso. A Lana foi numa manicure, ela chama Carla, e ela me contou, olha, que essa história toda, o mês de abril, ela só tinha uma cesta básica para comer um mês que ele ganhou. Falei, então Jesus botou ela no teu caminho, resolve a parada agora, né? Ela ligou, já comprou a cesta e vai chegar segunda-feira para ela, ela agradeceu. Não sabemos qual é a religião dela, não interessa. Ela agradeceu por isso. Falei, você vê? Enquanto você vai pelo caminho com um cântaro, Jesus põe outra pessoa de volta com um cântaro. Canto cheio, canto vazio que fica cheio. E ela foi abençoada. Certo homem passava pelo caminho, lembre sempre disso. Você não encontra alguém assim, porque você marcou o encontro. É Jesus que manda a pessoa ao teu encontro, especialmente se você for cristão. Porque Jesus disse, vai nessa que essa te resolve o problema. Ela não vai atravessar a calçada. Vai com ele. É Jesus que manda, irmão. Porque se não tivesse esse fato criado por Jesus, não existe a realidade da eternidade convivendo conosco. Jesus, estarei para sempre convosco. Para fazer o quê? Vigília na montanha só não, é bom. Mas tem que descer da montanha. Então a Carla foi abençoada. O rapaz desceu para atender alguém na rua, para resolver um problema. E veio alguém todo de preto, com o rosto sujo, como se fosse trabalhasse com fogão, cabelo bem sujo, corre para perto, e diz, me arruma R$1 que eu quero almoçar. Ali perto tem um restaurante do tal de R$1, né? Eu realmente estava sem nada. Você já percebeu que quando alguém pede alguma coisa, você sempre não tem nada? Você mente, não é verdade? Não tem nada aqui, não tem dinheiro aqui. Você mente. Eu não tinha mesmo, porque eu botei uma roupa e não tinha carteira, não tinha nada mesmo. Falei, rapaz, estou sem nada agora. Eu olhei nos olhos dele, o rapaz olhou nos olhos dele e disse, olha, espera aqui que eu vou pegar lá em cima. Pode esperar, que eu vou resolver isso. E é coisa simples, hein? Aí o amigo, né, a amiga, né, estava lá, conferindo coisas, documentos. Não, eu tenho. Foi lá no carro, pegou, tal, deu o dobro, e deu mais isso. O rapaz saiu literalmente correndo para o restaurante. Certo homem passava pelo caminho. Quando essa pessoa passar por você, não troque de calçada. Se você tiver essa questão de R$2, R$5, dê para ele comprar comida mesmo. Tá muita gente assim. Tem uma mulher na calçada ali, no centro,
O rapaz passa por ela de vez em quando, é caminho. E ela, levanta os olhos, chama Ana Paula, levanta os olhos assim, me ajuda. Mas ela pede já, assim, achando que a pessoa vai dizer, não tenho nada, né? Eu não posso dizer que não tenho nada. Eu tenho, somente essa importância. E não troco de calçada, não. Se tiver, nela que eu vou. Se eu trocar, vai pesar. Então, passo mesmo. E fica com as netas. Aí você faz isso. O que é que a senhora faz? Sou faxineira. Mas quem que arruma emprego para uma faxineira que está sentada na rua? Ninguém. Não é verdade? Você não deixa entrar na sua empresa. Tem gente que deixa nem entrar. E ela fica toda agradecida. Quem botou ela no caminho? Foi Jesus. Você não crê que Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias até o confim do século? Para quê? Para que na hora que Ele coloca no caminho pessoas que vão na sua direção, você não fuja dessa pessoa se ela tiver com necessidade. Tem que pôr a mão no bolso e fazer o que for preciso. A Lana fez até mais ali, porque são casos especiais que a pessoa que você entra em contato que tem que resolver. Então, irmãos, quando nós olhamos para essas situações, a situação do ebionita, a maioria dos israelitas naquela época eram pobres. A nação era pobre. Hoje existe abundância das nações. O Smith, um grande economista, falou sobre isso. E o cristão, como disse Roberto Campos a respeito da economia, feliz aquele que conhece a causa das coisas. Você pode aplicar isso na sua vida diária, da coexistência com o divino, quando essas coisas postas para você observar, posta para você trabalhar com elas, quando você vê que as orações mais piedosas são respondidas, às vezes as pessoas fogem da resposta. Porque quando você ora com muita piedade, ó Senhor, abençoa os pobres que não têm cobertor, não têm comida, não têm isso, não têm aquilo, presta atenção que Deus vai enviar alguém na sua direção, bem na sua direção, você não tem para onde correr. E vai chegar para você e dizer, me ajuda, por favor, no hebraico, né? A oração de Eliezer, por favor, me ajude. Não adianta você dizer assim, vai trabalhar. É um pecado. Essas pessoas não arrumam serviço. Ninguém quer eles dentro da loja, dentro da fábrica, em lugar nenhum. Então Jesus disse, aquilo que fizeste a um desses meus irmãos insignificante, a mim o fizeste. Portanto, esses momentos que apresenta na sua vida são os momentos da eternidade. É a configuração empírica da eternidade sobrenatural, invisível, que Deus coloca bem perto de você, na sua rua, na sua calçada. Aí quando alguém diz, me ajude, se você tiver lembrado disso que Jesus disse, desse momento de luz, ser de luz, você não resiste. Você faz o que pode. Vi uma senhora chegar, o outro falar, me ajuda, e ela falou, não tem nada, segurando a bolsa, ia entrar dentro do mercado, como é que não tem nada?
que é que vai? Bom, pode ser que está sem um cartão de crédito, né? Mas eu duvido que não tenha nada. Aí se aproxima de você. Teve um que aproximou e falou assim, cadê a sua esposa? Ela chegou e falou, essa aqui, ó. Ela ficou toda feliz e contou, falou, parecia a Cecília, que conhecia a gente aí, né? Uns irmãos que conhecem. Cumprimentou a Ana e ficou falando. Eu fiquei olhando. E fica tão feliz. E ganhou um livro. Diz que estudava muito. Tem gente por aí que gosta de ler. Isso acontece toda hora. Eu até fico pensando, eu acho que Deus chega e fala assim, ó, aquele ali, vai todo mundo falar comigo. Mas tudo bem, estou com Deus, pode mandar. É coisa, ninguém pede fortuna. Eu fico pensando, hoje eu saí e desci, quando desci o elevador que saí, falei para ela, olha lá vem ele, lá vem Jesus ali. Ela com a saco, bolsa, tudo. Você vê que não tem, imagina como está. Aí a Ana deu para ela, e ela já fala que todo mundo tem uma certa ligação com Deus e com Jesus. Experimenta para você ver. Eles falam assim, Deus te abençoe. Eu acho uma maravilha. Falei, obrigado, Deus te abençoe também. Como eu gosto disso, sinceramente. Quando essa pessoa fala, Deus te abençoe, quando é de dar a benção, eu paro para pensar. Tem um rapaz ali na praça, vende uma cadeira de roda, vende coisinhas. Aí você passa, o cidadão passa, olha, quanto? Tanto? Dá 10. Ele ainda dá um brinde. Empreendedor, pobre. Como isso dá alegria, não é? Você fazer alguma coisa com uma pessoa que está assim. E Deus coloca no seu caminho, para testar se a oração verdadeiramente foi sincera. Se você disse, Senhor, os pobres, eu não gosto dessa oração, o Senhor abençoa todos os pobres do mundo, de norte a sul, eu fico perdido no espaço. Gosto daqui de Ribeirão, dessa região, no máximo Brasil, e por aí vai indo, mas de agir bem pertinho onde você passa pelo caminho. Porque a sua existência é a prova da eternidade e daquela frase que Jesus disse, estarei para sempre convosco. Estarei para sempre convosco. Se Jesus está com você, você não troca de calçada. Você não espanta a pessoa, e ainda mais chamando de vagabundo, que não quer trabalhar. Porque é mentira. Eles querem. Mas quem me dá serviço? O governo proíbe até quem está som de trabalhar. Araraquara caiu na miséria quase que completa, não absoluta ainda. Precisou o governo federal dar cesta básica. Cesta básica é sinal de miséria. O prefeito de Araraquara levou a população inteira quase à miséria. Não dá, como diz alguns, mas nem uma dúzia de ovo. Não dá um pão. E a igreja tem que estar atenta, porque Deus vai mandar ao seu encontro pessoas assim. E você tem que estar de olhos bem abertos para participar com Deus desse momento da eternidade. E esse é um retrato da eternidade. Essas ações simples do povo de Deus. Às vezes, o próprio governo é contra. Tem lugar que proibiu de ajudar os pobres, porque são comunistas no
planejamento do caos, como diz Ludwig von Mises. É o caos planejado, miséria total, desemprego total, revolta total e a entrada de um ditador comunista. Esse é o caos planejado. Século XIX, 1930, 40, já tinha tudo escrito no livro do Ludwig von Mises. É o que fazem. A igreja tem que estar pronta, inclusive para amenizar a dor. Então é isso, irmão e irmãs. Nós temos que estar atento quando vamos pelo caminho. Que ao você começar a caminhar, sabe como funciona? Alguém orou. O Ricardo que passou aí, com a idade que ele tem, talvez 30 anos, você acha que nunca ninguém orou por ele? A mãe dele não orou por ele? Quando a mãe orou, Jesus falou, passa ali, que horas? Às 10 e pouquinho que vai sair o pregador na porta. Ele não viu um homem com um cântaro? E não diz que está sempre com você? Por que ele não pode fazer isso? Jesus só age lá em João, 3.000 anos atrás, porque agora não tem mais nada. Não, é agora mesmo. Então Deus ouviu a oração da mãe, mandou o Ricardo passar ali, e mandou que eu ouvisse. Apenas uma palavra. Não tenho. Pronto, já fui lá. Tem. Vamos dar um jeito. Então, quando você vai pelo caminho, alguém orou por alguém, e que Deus sabe exatamente a hora que você ia sair de casa para ir no banco, ou ir na feira, ou ir na escola, ou ir viajar, mas Ele sabe que a pessoa ia passar 10h15, se você saísse 10 horas, você não ia encontrá-lo. Aí o que Deus faz? Não orou? Pois Deus vai fazer acontecer. Você, quando vai saindo, esqueci a chave, volta. São 10, 10h12, achou a chave, 10h13, 10h14. Quando você sai, Jesus manda que a pessoa, exatamente naquela hora, te encontre. Se fosse 1 minuto antes, você passava, não ia encontrá-la. Por que você a encontrou? Porque Deus te conduziu. Porque se você fosse 2 minutos depois, você não a acharia mais. Mas se você esqueceu alguma coisa e voltou, a oração funcionou, e você atrasou, mas chegou no tempo de Deus que tinha planejado ali. Ela vai passar ali a essa hora, você vai encontrá-lo a essa hora. Presta atenção, se você quer ter uma vida com Deus. Presta atenção na sua vida, na sua existência, no que acontece à sua volta. Os momentos tão exatos que acontecem as coisas. Por que acontece de forma tão exata? Casualidade? É impossível ser assim. É porque alguém orou. E Deus ouviu. Então você, talvez tenha orado para ajudar alguém, mas alguém orou por aquele alguém. E Deus põe na sua direção. Lá vem ele, lá vem Jesus, fica pronto. E as pessoas, esse rapaz ali no centro, todos eles têm influência de Jesus. Oh, Deus o abençoe, Deus te proteja, oh, que maravilha, oh, mas Deus te abençoe, que gratidão, que oração, desses insignificantes irmãos de Jesus. Não tem importância nenhuma, estão jogados nas calçadas. Nós temos que estar de olho bem aberto. E Deus pode gostar do seu jeito, e vai mandar mais gente. Se você aprender, você não sabe como que eles aparecem, mas vai aparecer. Esteja pronto, você não vai ficar mais pobre de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que quando você começa, Deus começa a enviar pessoas que você fica
Às vezes você pensa, ó, Deus, que maravilha. Quanto, né, parece. Você virou, ó, um lá. Que Jesus disse que fizeste a um desses insignificantes, irmão. Que Paulo usa como o micro, o último. Jesus usou laxistons. O mais pequenino, o mais insignificante. Jesus é essa pessoa insignificante dentro do contexto. Irmão, isso é uma verdade em que as pessoas, às vezes, desconhecem, e tem pessoas que acham assim, não, que adianta ajudar isso e a pessoa ir para o inferno? Como é que você sabe que vai para o inferno? Eu acho que muito morador de rua já está no céu. Famintos estão no céu. Pessoas que não têm ninguém. Às vezes a pessoa pensa assim, por que não trabalha? Tá bom. Por que não trabalha? Quem dá serviço para eles? Então, Jesus continua a contar suas parábolas. Certo homem seguia o seu caminho. Certo metodista aí seguia o seu caminho. Certa metodista seguia aí o seu caminho. E eu vou colocar pessoas no seu caminho. Pessoas que vão olhar para você com aqueles olhar lânguido, triste. Me dê alguma coisa. E você tem que dar. Só se não tiver mesmo paciência, né? Mas você dá. Aí você pensa assim, mas Jesus mandou dar com a esquerda e esconder a direita. Não venha com essa desculpa, não. Não tem que dar desculpa. Tem que fazer. Se alguém achar que você deu com a direita e olhou à esquerda, problema de quem achou. Dê do mesmo jeito. E daí? E tem lugar que não tem como você dar escondido. E você diz que eu não posso, que alguém vai ver. Mas como? Faça e pronto. Estenda a mão. Às vezes fazemos de forma coletiva, a igreja faz de forma coletiva. Nós temos clientes sebionita. Mantemos. Não é? Mas individualmente, é a riqueza da sua alma. Jesus disse, se você, isso não tem interpretação, não tem alegoria, não tem coisa nenhuma. É como Jesus disse, se você fizer um desses meus insignificantes irmãos. Quem era esse insignificante irmão? Que eu não estava lá com o meio deles. A mim o fizeste. E aí você está dentro do contexto da eternidade do Orlando. E quando as pessoas falam, a maioria, até hoje, todos que eu encontrei falam de Jesus, é uma coisa incrível, incrível. Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Irmãos, isso é uma boa oração. Você fazer como Eliezer, Senhor, dá-me sucesso, hoje, disse Eliezer, hoje, Ion, no dia, hoje, Deus abençoa você em todas as coisas, hoje, agora, mas Deus quer um sócio para as coisas dele, colocando gente que vai na sua direção. Tem pessoas, quando vê que pessoa vem pedir, procura um jeito de pular para outra calçada. Que horror! Não podemos fazer como aquele homem que estava assaltado no caminho, porque essas pessoas estão assaltadas. E veio um tal e passou de largo. O que ele fez? Ele olhou lá e falou, porém eu vou por aqui. Pulou a calçada.
Às vezes você pensa que é impossível você proceder como aquele levita, porque não tem uma estrada, não tem um asfaltado e não tem como passar de largo. Tem, você muda de calçada. É horrível. Se você um dia se for passar da calçada, volta de novo para a calçada, desafia e fala que agora que eu vou fazer mesmo. Então, nós não dizemos que Jesus está presente, nós não dizemos que Jesus está sempre convosco. Então, Jesus está contigo nisso. Está comigo, está com você, está com toda pessoa. Amém? Amém. Então, vamos participar da Eucaristia. Nós vamos cantar a primeira estrofe. Eu preciso. Vamos cantar a primeira estrofe, vamos orar pelos elementos e depois continua, tá bom? Disposta à mesa, ó Salvador, vem presidir aqui. Ministro o vinho, parte o pão, nutre-nos vem de ti. Tá bom. Pai, abençoamos o pão, símbolo do teu corpo, dado por nós, abençoamos o vinho, símbolo do teu sangue, derramado na cruz por nós. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai, graças te damos por este momento e perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de todos, em nome de Jesus, e concede participar da Eucaristia com o coração agradecido. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Essas coisas, essas questões são postas hoje, mas estão lá no passado. São questões importantes da nossa vida que nós apreciamos no momento de hoje, mas são do passado. Onde estão postas? Na eternidade. Onde elas estão? Na eternidade. Como estão postas? Quando? Agora são postas agora, aqui. Então essa atividade, a Eucaristia e toda a nossa vida e nosso esforço é posto agora. Que está no passado e está no presente. Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, comamos e sejamos abençoados e agradecidos. Amém. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados, bebamos e sejamos agradecidos. Amém. Pai, graças te damos pela sua Eucaristia e ações de graça que somos agradecidos, porque a ti também é
momento de graça, de agradecimento. Nós somos agradecidos e nos fortalecemos nessa comunhão. Abençoado seja o teu povo. Abençoados sejam todos aqueles que de alguma forma creem em Deus. Abençoa o povo da Índia, atacado ferozmente pela praga. Abençoa os brasileiros, os governos, as autoridades dessa cidade. Abençoa os profissionais dessa igreja e todos dessa igreja de Ribeirão Preto. Protege-os contra toda a tirania em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso seguir sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida descri. Contudo é possível que eu dela minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.